ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Maurício Fernando Scalco. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ceder o espaço ao vereador Lucas. Com a palavra, então, o vereador Lucas Carinhato, na tribuna. Bom dia aos colegas, então. O vereador Maurício Scalco pediu essa troca, né, em razão de ele fazer a fala dele posteriormente. Mas eu venho aqui hoje, nessa manhã fria de quinta-feira, dia 27 de maio, né, para falar de um tema que é importante, que é recorrente nessa casa, especialmente para o meu mandato, que é o tema da educação. E hoje eu ocupo, né, esse espaço para falar de um trabalho que a gente fez nesses quase 6 meses aí de legislatura, que tem sido acompanhar atentamente e visitar uma série de escolas, de instituições de ensino do nosso município, principalmente escolas municipais. Nós visitamos 45 escolas do nosso município, escolas do Planalto ao Desvio Risso, da Vila Oliva ao Panassolo, do Esplanada ao Reolon. E essas visitas que foram realizadas por esse vereador, que é professor, elas permitem a gente falar da realidade da educação, conhecendo as escolas, mas ao mesmo tempo ouvindo, discutindo com os profissionais da educação, com os pais, com os estudantes que vivenciam cotidianamente as angústias desse tempo complicado que nós vivemos, né? As escolas, efetivamente, e nas discussões que foram realizadas nessa casa, as escolas são espaços de vida. E esses espaços devem continuar promovendo a vida e com condições para que isso efetivamente aconteça. No Brasil, eu acho que uma discussão que aconteceu de forma invertida foi trazer a importância da educação exclusivamente, por muitas pessoas, exclusivamente no tempo da pandemia. A Assembleia Legislativa, por exemplo, votou a essencialidade da educação. Isso foi votado na Assembleia Legislativa. E aí nós precisamos discutir se essa essencialidade ela é só legal para o retorno das atividades presenciais, ou se nós estamos falando de uma essencialidade que perpassa a pandemia e que permanece como políticas de Estado no nosso país. Porque, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo. Então, acho que é um elemento importante para a gente refletir. E nós temos vários pesquisadores e estudiosos que têm falado isso. Ou seja, enquanto a gente discute a tecnologia, a cultura digital, e nós estávamos aqui conversando muitas vezes sobre cultura digital. Cultura digital é competência, é uma das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular. Entretanto, poderia citar, de tantas escolas que nós temos no município, Rosário de São Francisco e inúmeras outras escolas que não têm bandagem de internet adequada, para que a cultura digital seja efetivamente promovida no ambiente escolar. Mas cultura digital não é só aquilo que acontece dentro da escola, é os professores terem equipamentos e internet adequada, os alunos, e a gente percebe que um percentual bastante elevado de pessoas da comunidade escolar não tem acesso, né, não tem equipamentos. E isso demonstra um outro problema enorme da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Nós ficamos bastante tempo com atividades não presenciais. E, aliás, as atividades não presenciais, elas seguem no nosso município, tanto na rede privada, em alguns casos, na rede municipal e na rede estadual. Não só em Caxias, mas em muitos lugares do Brasil, em razão dos protocolos e do que determina os setores responsáveis aí pela vigilância sanitária. Entretanto, as atividades não presenciais seguem sem condições
muitas vezes, dos alunos, dos professores, acessarem aos recursos digitais. Uma outra questão importante que eu acho que fica aqui em Caxias para nós discutirmos. Nessa visita que eu fiz às escolas, foram recorrentes as críticas à falta de orientação da mantenedora para questões que dizem respeito ao cotidiano e à sala de aula, da educação especial, ao apoio pedagógico, a questões relacionadas à pandemia, dos contactantes, enfim, são muitas dúvidas que surgem e que precisam ser sanadas ou orientadas. Aliás, nas escolas, os professores, as equipes diretivas não têm hora para responder o WhatsApp, não tem hora para mandar atividade não presencial. E a mantenedora precisaria seguir isso como exemplo, porque na escola não dá tempo para enviar um e-mail para a direção lê esse e-mail e depois se posicionar. Os diretores e os professores têm trabalhado incansavelmente, utilizando todos os recursos para atender os alunos e a comunidade escolar. Nós temos falta de professores, várias das escolas municipais, por conta das licenças do grupo de risco, nós temos vários colegas, ou seja, o pessoal da biblioteca, né, o pessoal do apoio pedagógico, a vice-direção, todo mundo em sala de aula para dar conta dessa demanda. E todo mundo com boa vontade e fazendo um exercício cotidiano, né, para dar conta dessas demandas. Cito uma outra questão importante para nós refletirmos aqui nessa casa, que é as terceirizadas. Muito se discute aqui, e várias pessoas vêm aqui para criticar a educação pública. Porém, quem está na periferia e nos bairros da nossa cidade são as escolas públicas, especialmente na educação básica. E nessas escolas públicas nós temos um problema das terceirizadas das merendas, que já foi falado nessa casa aqui, né? Mas várias delas continuam com problemas para o recebimento dos seus vales e outros direitos, né, que essas pessoas têm. Então, é uma necessidade urgente de que se resolva essa questão, rescindindo o contrato, enfim, garantindo o direito das trabalhadoras, que na sua maioria são mulheres, para que a escola possa funcionar efetivamente. Eu queria, né, concluir a minha fala dizendo que a partir dessas visitas, a partir desse diálogo e dessa impressão, eu fico refletindo de que, se a educação de fato é essencial, ela precisa ser tratada como tal. A pandemia vai passar, mais cedo ou mais tarde. E aí nós precisamos saber se os investimentos necessários para a infraestrutura nas escolas vai acontecer, se nós teremos mais contratação de professores, se a internet, a bandagem das escolas, né, efetivamente vai ser disponibilizada para que as equipes diretivas, as coordenações pedagógicas, elas poderão realizar um trabalho a contento. Eu escutei muitas vezes e li vários artigos falando que nós temos uma geração perdida em função da pandemia e das atividades não presenciais. E eu fico me questionando sobre os problemas que nós tínhamos antes, já que muitas pessoas, quando falam de educação, se referem exclusivamente às avaliações externas. O IDEB, por exemplo. Ah, mas o IDEB de Caxias é baixo. Aí eu convido os colegas a passarem um dia lá no Machado de Assis, no Reolon, ou lá no Rubem, no Vila IP, ou lá no Guerino, no Planalto, vendo a realidade daqueles alunos, daquelas comunidades escolares e os milagres que aqueles profissionais em educação fazem para garantir uma educação de qualidade. Quando a gente analisa os números, a gente precisa pensar o que esses números significam. Por isso que eu tenho muita precaução e preocupação em avaliá-los. Por isso, né, eu queria deixar aqui essa breve reflexão sobre a importância da educação. Precisamos de testagem, é urgente isso, há uma angústia nas escolas.
Precisamos de vacina para os nossos professores, esperamos que ela chegue o quanto antes. Temos colegas hospitalizados, temos colegas em situação crítica, que precisam de solidariedade, que precisam de abraço do poder público, né, do ponto de vista aí da sua necessidade, na garantia de uma educação de qualidade e inclusiva, com os investimentos nesse momento e posteriormente. Vacina no braço, comida no prato e compromisso com a educação pública e de qualidade. Obrigado, senhor presidente.